Renovando atitudes no nosso querido Hamed, capítulo 23. O capítulo de hoje é bem interessante. E eu me lembro quando eu fiz uma palestra sobre este capítulo. Hoje eu me lembrei, quando eu li, eu falei, gente, eu me lembro. Na verdade, não foi palestra, foi estudo. Em duas casas espíritas diferentes, nós fazíamos trabalhos. Toda semana, fizemos um estudo completo de Hamed e iniciamos o outro, Prazeres da Alma. Em duas casas espíritas, nós tínhamos ah, estudos fixos semanais. Numa delas era na quarta noite, na outra casa era na sexta tarde. Então, lembro de quando eu fiz essa palestra, mas já faz bastante tempo, acho que foi em. Nem lembro quando, enfim. Então vamos lá, queridos. Capítulo 23 do livro Renovando Atitudes de Hamed. Então, ele inicia com uma passagem das bem-aventuranças de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 11, são as bem-aventuranças. E essas três aqui não são as três últimas, não. Porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, se eu muito não me engano, ela é a terceira bem-aventurança. Então ele pegou três bem-aventuranças e colocou aqui. Então, temos aqui, e então Hamed inicia dizendo: lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, são energias que necessitam transportar seus excessos para fora do corpo somático. Olha que fala bonita, né? Eu vou reler. Lágrimas são emoções materializadas que romperam. Desculpem, queridos, antes de eu continuar. Desculpem. Continuando o aviso. Aos que fazem terapia comigo e que tem sessões marcadas para segunda e terça, o Jack ele tem vários trabalhos, então eu estarei entrando em contato com vocês para verificarmos como nós fazemos, certo? Já vi que tem pessoas aqui que tem sessão marcada para a semana que vem, então se for segunda ou terça eu estarei avisando a vocês as nossas sessões de terapia, então estaremos remarcando, ok? Desculpa ter interrompido, mas eu lembrei disso agora, eu tinha que falar para as pessoas não ficarem angustiadas, né? Tipo, aqui falam, não, e a minha sessão? Eu estaria entrando em contato amanhã para a gente ver como a gente faz, tá certo? Para nós remarcarmos. Desculpem. Vamos reler. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, são energias que necessitam transportar seus excessos para fora do corpo somático. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que espelham através dos olhos. Esse é o ponto importante do nosso estudo de hoje. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas. Então aqui ele vai separar e vai falar algumas questões sobre as lágrimas. Lágrimas nascidas no amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas produzidas pelas emoções dos enamorados, que por traçarem planos de felicidade no amor, marejam os olhos na alegria. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas, são sempre nas nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Então vejam que aqui ele traz quatro lágrimas que elas nascem do bem, né? Então lágrimas nascidas no amor materno, pelas emoções dos namorados, pela dor de quem vê alguém partir, lágrimas de amigos. São quatro boas lágrimas. E agora Hamed vai nos chamar a atenção para as questões mais importantes. Os outros tipos de lágrimas, queridos. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois, quando jorradas, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo
de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Então agora vamos falar sobre os outros tipos de lágrimas. Então ele vai nos dizer: lágrimas de inveja e de revolta, que marejam os olhares dos orgulhosos e despeitados quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram a edificar. Mais à frente, lágrimas de angústia e desconforto, que umedecem as pálpebras dos inconformados e dos rebeldes, que, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros pelos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão, que brilham em olhos lacrimosos, são, em uma análise mais profunda, tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas falsamente, que gotejam das faces dos hipócritas e sedutores, que, por fraudarem emoções, acreditam saírem ilesos perante as leis naturais da vida. E aqui então nós paramos um pouquinho. Veja que nós temos variados tipos de lágrimas. Quando são as lágrimas das boas emoções, queridos, elas são uma lágrima que nos traz amparo, consolo e até mesmo que amenizam, muitas vezes, emoções represadas. Por exemplo, a dor de um ente que parte, a dor de um rompimento afetivo, a dor de uma perda grande, seja ela qual for. Então essas lágrimas, é bem o que ele fala no início, né? São emoções materializadas, são energias que necessitam transportar seus excessos para fora do corpo somático. E muitas vezes com as lágrimas, a gente fica mais calmo, a gente fica mais tranquilo. Quem assistiu, por exemplo, a live de segunda-feira, que foi sobre Maria de Nazaré, houve um momento ali que eu derramei lágrimas, porque falar de Maria para mim é algo sagrado, é algo sagrado. Assim como certos momentos da vida do Cristo, eu também me emociono muito. Então, são boas lágrimas. No entanto, vemos as outras questões. As lágrimas de inveja e de revolta, ou seja, de inveja. Quando você inveja algo que o outro conquistou, seja o que for, seja no âmbito material, seja no âmbito afetivo, revolta muitas vezes por não ter o que gostaria, porque o outro tem o que você gostaria de ter. Lágrimas de angústia e desconforto, mas aqui ele esclarece, dos inconformados e rebeldes. Mais uma vez, rebeldes, perdão, nos remetendo à questão da pessoa que se revolta, né? Então, a pessoa que ela não se conforma, ela tem... A espiritualidade vai nos dizer, vamos ver, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 8, humildade e resignação, obediência e resignação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem 30, humildade e resignação. Nós precisamos nos resignar perante a vida. Às vezes as pessoas elas se revoltam e muitas vezes, a despeito de nós sermos adultos, muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. Sabe aquela criança? Já viu criança na fila do caixa do supermercado? Por que vocês acham que tem tanta bala bem ali na porta da fila do caixa? Para as crianças que estão ali paradinhas, sem fazer nada, porque a mãe, se ela leva o filho, ela vai no que ela precisa. Então ela vai no, sei lá, vai no macarrão, cereais, sei lá o que, compra tudo e frutas, mas não tem jeito. Chegou no caixa, tem as balas, né? E aí é uma armadilha para as crianças. Armadilha não, digamos assim, é uma jogada de marketing
para vender mais. E aí a criança, ela quer porque quer. E aí, às vezes, a mãe ou o pai não vai comprar, ou porque não pode, porque acha que não deve. E a criança, então, ela age como aquela criança mimada que bate o pé, que faz birra. Às vezes, queridos, nas nossas vidas, nós não temos a resignação necessária. Como sempre eu digo, se você está fazendo tudo que está ao alcance das suas mãos, entrega para Deus o resultado, né? Por exemplo, eu estarei indo no Rio de Janeiro para resolver algumas questões comerciais. E assim como hoje também tivemos algumas questões comerciais a serem resolvidas, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance. E o resto? O resto está nas mãos do Pai. Então, às vezes, não acontece como nós gostaríamos. Está tudo bem, a gente se resigna e nos perguntamos: quais outras oportunidades a vida me oferece, seja lá para o que for? Então, nós precisamos. No capítulo 9, tem 8, nos diz que a obediência, é, como é que está disso? A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, se você está com a tua consciência que está fazendo tudo o que você poderia, racionalmente falando, tudo que está ao alcance das suas mãos, nem sempre as coisas vão sair como nós gostaríamos. E não nos cabe nos revoltarmos, né? Cabe nós aceitarmos a vontade de Deus. E é simples assim. Eu tento sempre dizer a todos que a gente precisa entender muito, uma coisa muito séria. Queridos, a espiritualidade nos rege, a espiritualidade nos guia. Então, se eu estou consciente que eu estou fazendo sempre o meu melhor e procuro então estar amparado pela espiritualidade maior, quando as coisas não acontecem como eu gostaria, é porque, de certa forma, muitas pessoas usam esse termo, né? Foi um livramento. Quem sabe? Quem sabe? Então, às vezes, a espiritualidade, se ela está nos guiando, talvez ela veja que isto para mim não seja bom, que isto para você não seja bom, a despeito de algo que eu queira ou de algo que você queira, mas se nós estamos sendo bem conduzidos, Jack, como eu sei se eu estou sendo bem conduzido, bem conduzida na minha vida? A postagem de hoje, da manhã de hoje, foi exatamente sobre isso. Aliás, é provável que na segunda e na terça também não haja os videozinhos de manhã, porque eu vou estar viajando muito cedo na segunda, não vai dar para fazer o vídeo, e eu não sei fazer vídeos antes. Às vezes as pessoas falam: por que você não grava e já deixa gravado? Queridos, bem-vindos ao estranho mundo de Jack. Eu não sei fazer isso. Eu sei acordar e, de acordo com a vibração que a espiritualidade me envia, eu fazer o vídeo. Sempre. Eu nunca, 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 desde que nós começamos os vídeos de 1 minuto, eu jamais fiz um vídeo ou deixei um vídeo de reserva, ou fiz um vídeo para outro dia. Eu não sei fazer isso. Desculpem. Então é provável que na segunda e na terça também não tenhamos os vídeos, ok? Então, voltando ao que nós estávamos falando, precisamos aprender a nos resignar. E Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44, mas fiquemos com o versículo 41. 41 ou 42? 42. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a sua vontade. Também, igualmente, está presente em Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 39, e Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 38. Então, Pai, se te for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. É uma mostra de fé, uma mostra de confiança. Então, vamos estar mais confiantes em Deus, em Deus. Então, acabei de lembrar, em Marcos, não é 14:38, não, é 14:36, tá? Desculpem. Então, vamos nos colocar ao Pai e falar assim: Pai, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, agora está nas tuas mãos. Que acima da minha seja feita a tua vontade. Porque nós precisamos entender, queridos, que a vontade do Pai, ela é a correta, não é a minha vontade que é correta, queridos. Não é a minha vontade que é correta. Ontem eu relatei aqui que eu ganhei uma torta muito gostosa e por mim eu comeria a torta inteira de uma vez só.
Tudo posso, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12, 10:23, né? É Paulo nos dizendo, então, não comigo. Então, nós precisamos entender que existe uma vontade maior do que a nossa. E às vezes nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor, é o necessário, é algo que seja bom para nós. Então, isso em todas as questões, queridos. Por mais difícil que seja entender isso, existe um ditado popular que diz: há males que vêm para bem. É isso. Então, às vezes, questões vão ocorrer na minha existência, vão ocorrer na sua existência, que não vai ser o que eu gostaria que ocorresse, mas tenhamos certeza. E, de novo, para isso eu preciso estar vibrando no bem. Tenhamos certeza que, então, se eu vivo vibrando no bem, é o melhor que está acontecendo. E é claro que você pode falar, não, Jack, mas ninguém nunca está vibrando o tempo todo no bem. Sem dúvida alguma. Mas aí o que a gente faz? Veja, de novo, não é perfeição. Mas se na média você está muito mais no bem do que caindo, do que escorregando, do que retrocedendo, digamos assim, entre aspas. Então, se você muito mais busca acertar do que errar, porque vigilância constante, queridos, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Então, mas que a gente possa sempre. Então, se de 0 a 10 eu estou vibrando no bem nível 8, puxa vida, isso quer dizer que de 0 a 10, nível 8, a espiritualidade maior estará comigo. Isso é importante, né? Então, às vezes, sim, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Seja de emoção por falar de Maria de Nazaré ou de Jesus, como já ocorreu, seja de tristeza por perder um afeto querido. Ocorre em variadas as outras formas. Então, isso ocorre sempre. Busquemos estar mais confiantes em Deus, queridos. Vamos sempre aceitar as disposições da vida que ocorrem ao nosso favor. Mas aí, de novo, queridos, mais uma vez, somos nós que nos colocamos neste patamar. Se eu não me esforço para estar aqui vibrando com os irmãos da espiritualidade que está aqui, se eu estou sempre aqui, e aí eu estou vibrando com os irmãos da espiritualidade que está aqui, já é uma outra questão. Qual é a resposta? Consciência tranquila. Esse é o ponto. Se você está com a consciência tranquila de estar se esforçando para fazer o seu melhor, não é acertando sempre, fique em paz e aceite. Aceite. E aí, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente está vibrando no bem, as coisas não correm como nós gostaríamos. Vamos pedir do Pai fé, confiança, discernimento. Vamos pedir a Ele isso. Pai, me ajuda a confiar mais em Ti. Minha confiança é pequena. Me ajuda a aceitar os Teus desígnios para a minha vida. Me sustenta nesse momento difícil. É isso, queridos. É dessa forma que deve ser. Mais à frente, então, já no finalzinho, nas duas últimas frases do capítulo, Hamed nos diz: eu quase li o capítulo inteiro, é um capítulo bem curto. Hamed nos diz então no final: no teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da tua paz interior entre alicerces de uma vida plena. Então, que esse líquido, que as lágrimas que escorrem sobre as tuas faces, te levem ao encontro da tua paz interior. E sem dúvida, quando nós abrimos as comportas da alma, como se diz, e nós choramos, as lágrimas escorrem, quando elas são pelos motivos corretos, elas geralmente nos acalmam. Muitas vezes pessoas que me procuram das mais variadas formas e elas estão passando por momentos difíceis e eu sou muito claro. Em algumas situações eu falo, olha, você precisa vivenciar o seu luto. Então, chore tudo que você tiver para chorar agora, se entristeça agora, nesse momento. É luto, o luto precisa ser vivido. Muitas pessoas pensam que luta só quando alguém
desencarna, quando alguém morre, não. Quando você perde um emprego que você gostava, você vivencia um luto. Quando você rompe uma amizade, quando você rompe uma relação afetiva, existe um luto. Quando existe uma grande perda financeira, também existe um luto de uma certa forma. Às vezes é um dinheiro que você guardou durante muito tempo e por algum revés da vida você perde. Então, é uma perda. Toda perda ela vai gerar uma certa forma de luto. Então, muitas vezes, pessoas que terminam relações, mas não terminam relações por traição, por raiva, por brigas, não, terminam porque havia chegado um momento de terminar. A própria pessoa que termina, ela também vivencia o luto, não só a outra que foi rompido o relacionamento com ela, não, mas aquela que rompe também vivencia o luto. Nós precisamos vivenciar o luto. Então, nos momentos de tristeza, vamos nos permitir estarmos tristes. E é simples assim. Nós precisamos, queridos, aprender a não negarmos as nossas emoções. Muitos homens têm dificuldade, porque infelizmente, até a geração passada, quando a criança chorava, o pai ou a mãe diz: não, homem não chora. Ah, meu Deus, não faça isso não, não faça isso com seu filho não, viu? Se você tem filho pequeno, mãe, pai, não chega para o seu filho quando ele cair e fala: homem não chora, não faça isso não. Os pais cometem grandes equívocos pensando que estão ajudando, né? Então dizem isso para o menino para que ele seja forte. Mas como assim? Na verdade, o que você está dizendo é não demonstre suas emoções. Entende isso? Olha só. Que nem o menino quando vai abraçar o pai, ou vai beijar o pai não, né? Faz isso. Está ensinando o menino a não ser afetuoso. É muito triste. Então estejamos atentos, né? Precisamos entender que a lágrima, pelo motivo certo, ela é muito bem-vinda. Jack, quando for outro tipo de lágrima, não, Jack, eu briguei, eu estou revoltado com meu chefe, com sei lá quem, eu estou chorando mesmo, estou com raiva mesmo. Tá tudo bem, tá tudo bem. A raiva é uma emoção humana. Veja que aqui ele não fala sobre raiva, aqui ele fala sobre revolta. É uma questão diferente. Aqui ele fala sobre revolta e sobre rebeldia. Ele não fala sobre raiva. Então, agora, se você sente uma emoção que te leva a se exaltar contra essa pessoa, e às vezes a pessoa chora de um sentimento realmente muito duro que está dentro dela, acalmando. Vamos buscar compreender o outro, queridos. Eu sempre digo isso a todos. Cada uma das pessoas que nos cercam, assim como nós, está numa gradação evolutiva, espiritual diferente. E precisamos respeitar e aceitar estas pessoas e o seu movimento é importante, é importante. Eu preciso respeitar o meu próximo para que eu também seja respeitado. Não, Jack, mas eu respeito, mas ele e ela não me respeitam. Não, você não entendeu. Eu não barganho, não é uma troca. Eu não faço para o outro esperando que o outro me faça de volta, não. Eu sempre dou o meu melhor. Sempre devo dar o meu melhor. Então, nos lutos que todos nós vivenciamos vez ou outra, queridos, a lágrima bem chorada, ela vai ajudar a nós abrandarmos essa represa, as tensões que existem dentro de nós, sem dúvida alguma, elas vão abrandar. Assim como conversar, ter um ombro amigo, ter um ouvido amigo, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Que as lágrimas de todos nós, queridos, que elas possam ser melhor vividas e que elas sejam por motivos que sejam do bem e não motivos que sejam ruins. Então, nos momentos de tristeza, vamos chorar. Nos momentos de grande emotividade, igualmente, igualmente, igualmente. A lágrimas não são demonstração de fraqueza. As lágrimas que vêm pelas causas certas, muito pelo contrário. Muitas vezes elas demonstram a fortaleza da pessoa que se permite exprimir uma emoção através do choro. Tem pessoas que choram vendo filmes. Por que não se emocionar, né? Elas mostram então uma certa sensibilidade. Outras pessoas choram se lembrando do passado, quem sabe um bom passado que já houve e que não está mais no presente. Então, é o choro da lembrança daquilo que existiu ou daquele
que estava entre nós, encarnado e agora não mais está, e depois de um certo tempo, mesmo já tendo passado algum tempo, nós nos lembramos, rememoramos, e sim, muitas vezes, ou olhando fotos antigas, momentos alegres, nós olhamos e a pessoa pode se emocionar, é uma boa emoção. Os seres humanos, queridos, eles trazem em si, os seres humanos, eles são, em sua totalidade, podemos dizer até mesmo assim, com uma certa segurança, com pouca margem de erro, na sua totalidade, os seres humanos encarnados no planeta Terra, reencarnados no planeta Terra, tirando os nossos irmãos que estão vindo de outros orbes, de outros planetas para encarnar aqui, mas tirando estes, a maioria esmagadora dos seres humanos são seres muito frágeis. Então, nós precisamos aprender a demonstrar mais e melhor, queridos, as nossas próprias emoções. Não devemos ter medo, não devemos ter medo de mostrar as nossas emoções. Outro dia eu fiz uma live, eu não sei se foi aqui, eu não sei onde foi, e eu falei sobre o perdão. Só o forte, só o forte consegue pedir perdão. Ou seja, só aquele que consegue vencer a si mesmo, e ele é forte bastante para reconhecer que errou, e aí ele pede perdão. Aquele que não pede perdão, ele não pede perdão por várias questões. Fragilidades humanas, eu não vou dizer aqui as fragilidades humanas, até para não causar melindres em pessoas que talvez possam estar aqui, mas a pessoa que não pede perdão é por variadas questões, né? A começar pelo orgulho, não adentrando as outras. Então, vamos estar atentos. Então, assim como aquele que pede perdão, ou seja, ele está demonstrando. Ele diz: Olha, eu errei, me desculpa, sou humano. É isso, todos nós erramos. As lágrimas são a mesma coisa. Vamos nos permitir senti-las, vivenciá-las, né? Nos momentos de grande alegria, as pessoas igualmente choram. Nos momentos de um casamento, no momento de um nascimento de um bebê, são as lágrimas. As lágrimas, muitas vezes, elas são exatamente a demonstração do quão sensível aquela pessoa é, do quão emotiva aquela pessoa é. Jack, aquelas pessoas que choram à toa. Tem realmente também pessoas que são tão sensíveis que elas choram por qualquer coisa. E essas pessoas, então, já é uma outra questão. Podem ser várias questões, inclusive questões psicossomáticas, questões emocionais que talvez precisem ser revisitados, ressignificados, para entender por que que aquela pessoa ela é frágil ao ponto de chorar por absolutamente tudo. E existem pessoas que são assim, né? Qualquer coisa, ela chora. Então, são pessoas sensíveis ao extremo. E precisamos, então, entender qual é a gênese. Será que isto é natural? Ou será que isso é um processo que nasceu na infância? Ou, quem sabe, uma outra existência e causou que essa pessoa, então, ela tenha se sensibilizado a tal ponto, se fragilizado no caso, a tal ponto que por qualquer coisa ela chora. Existem pessoas, por exemplo, que elas choram para se vitimizar. Então você vai falar com uma pessoa e você vai chamar a atenção dela amorosamente, mesmo aquela pessoa, então ela começa a chorar. Porque ela usa, então, nesse caso, a lágrima é uma fuga. Então ela usa a lágrima como uma forma de se mostrar vítima para que você não continue naquele processo. Existem pessoas que usam exatamente a lágrima como um processo de fuga, que eu acho que nem está aqui. Mas existem esse tipo de pessoa também. Às vezes, e você vai dar uma bronca, alguma coisa, a pessoa logo se encolhe e começa a chorar, mas você vê, você nota que ali é uma lágrima que ela está, então, manipulando emocionalmente a outra pessoa. Existem pessoas que fazem isso, nós precisamos dizer, porque sim, existem pessoas que fazem isso, então elas choram como uma forma de manipular emocionalmente a outra pessoa. Estejamos atentos que, aliás, ele fala assim, acabei de ver que é a última das lágrimas que ele fala, lágrimas dissimuladas falsamente, que gotejam das faces dos hipócritas e sedutores que, por fraudarem emoções, acreditam serem ilesos. Está aqui. Então, a gratidão pela lembrança está aqui. É isso.
Estejamos atentos. Não vamos nos deixar sermos corrompidos por lágrimas, por falsas lágrimas. Estejamos atentos ao que a nossa alma está dizendo. E esse tipo de pessoa, geralmente, existe uma repetição de padrão. Então, nós conseguimos rapidamente identificar e saber que ela não está fingindo, ela consegue verdadeiramente chorar, mas é num processo de vitimização. Nossa, Jack, eu tenho uma pessoa assim na família, mas a gente não pode falar nada que ela chora, ela se vitimiza. O que que a gente pode fazer com uma pessoa que ela busca? Eu costumo dizer com muito respeito, é o SDC, a síndrome do coitadinho. As pessoas que se vitimizam. Precisamos conversar com amorosidade com essas pessoas e precisamos conversar. Por que que você se vitimiza tanto? Você precisa da minha atenção? Você quer minha compaixão? Você quer minha pena? Você quer que eu te dê mais afeto? Qual é o propósito da sua vitimização? Por que você faz isso? Então, mas para isso, a pessoa que ela é vítima, ela não gosta que você chegue e fale assim: está se vitimizando por quê? Por que você está se fazendo de vítima? Isso é agressivo. Não, mas com amorosidade. Chegar e falar: poxa, por que você está agindo dessa forma? Você notou que você está se vitimizando? Qual é o teu propósito? Por quê? Será que eu não tenho te dado atenção suficiente? E dessa forma, através da atenção negativa, assim eu dou? Ou, em outros casos, a pessoa ela faz isso para que a gente perdoe rapidamente o erro, ou para que a gente não continue numa conversa, ou para que a gente não ah, mostre o quão errado essa pessoa agiu, ou ela age ainda. Estejamos atentos, queridos. Estejamos atentos. Queridos, faltam 5 minutos para nós terminarmos a nossa live. Então, mais uma vez, como no início não tinham algumas outras pessoas que agora estão aqui conosco, mais uma vez, queridos, lembrando, segunda e terça-feira da semana que vem não teremos live. Iremos dizer ainda, então, o culto do Evangelho, que seria na terça, é muito provável que a gente faça então na sexta-feira da outra semana. Então, na semana que vem, não teremos nem Hamed, nem Joana de Ângeles, ok? Porque quarta-feira teremos é uma readequação por causa das lives, das palestras que nós já havíamos marcado com outros centros. E na quinta-feira teremos a nossa live com a Valesca Amor na TV7. E na sexta, então, é provável que façamos isso. De novo, peço perdão, mas com o término, com a pandemia que vai chegando ao fim, várias questões profissionais estão voltando à sua normalidade, né? Então, é natural, e a readequação das lives é natural que ocorra também, certo? Então, vamos somente, então, agora nesse momento, fazermos a nossa prece de encerramento, darmos 5 minutinhos somente para que volte, para que a gente baixe o vídeo do IGTV e voltamos então, depois de 5 minutos, com os comentários abertos para perguntas e respostas. Creio que hoje, inclusive, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Aos que não forem ficar para a segunda parte da live, gratidão imensa. Amanhã, então, teremos a live sobre os desafios da vida segundo Jesus. Acho que pode ser bem interessante, principalmente para aqueles que têm as lágrimas de revolta, de rebeldia, de inconformação perante a vida. Assista a live de amanhã. Lembrando que a live de amanhã não é às 20 horas, se eu muito não me engano, é às 20h30. Assim que eu receber o banner, estarei postando. É provável que eu poste somente amanhã, mas fiquem atentos, ok? Vamos então, queridos, à nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, imensamente, por mais essa oportunidade de aprendermos sobre as nossas próprias emoções. Te pedimos, Senhor, sustenta-nos nas nossas imensas fraquezas e fragilidades, para que possamos ser melhor. E te pedimos ainda, ajuda-nos a compreendermos mais o nosso semelhante. Ajuda-nos a sermos mais brandos, mais amorosos, mais pacificadores. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vermos o nosso irmão como um irmão de caminhada, que assim como nós,
está em seu processo de evolução espiritual. Por fim, Mestre, auxilia-nos a transformarmos o micro-universo em que estamos inseridos, junto aos nossos próximos mais próximos. Ajuda-nos a tornarmos este micro-universo em um lugar melhor para se viver e para se existir. E desta forma, então, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome desta equipe espiritual que sustenta os trabalhos, nós damos por encerrado a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, a respeito dos avisos todos que nós demos sobre a semana que vem, não se incomodem. Nós estaremos postando, ok? Mas somente já estamos avisando, deixando então de sobreaviso, mas estaremos no domingo fazendo a postagem necessária com a informação necessária sobre as lives que não haverão na semana que vem. Tá certo? Queridos, gratidão imensa então. Estamos encerrando a nossa live, faltando 1 minutinho e 15 segundos ainda, mas já encerrando, e retornamos então daqui a 5 minutos com a segunda parte da nossa live para retirar as eventuais dúvidas que tenham e que estejam ao nosso alcance com a nossa capacidade de responder. Gratidão a todos. A paz que existe em mim, queridos. Eu desejo, eu dedico a cada um de vocês muita paz, queridos. Muita, muita paz.